Oi, meu nome é Grazi Amorim e hoje vamos de conselhos de irmã mais velha. Não que eu seja tão mais velha assim, né, gente? Eu tenho 30 anos, eu sei, não parece, mas acho que é muito legal quando a gente tem o privilégio de ouvir pessoas que já passaram, que estão um pouquinho mais à frente do que a gente. Por quê? Porque nenhuma experiência é única na vida, né? Assim, única em sua individualidade, mas assim, sempre vai ter gente que, eu passei por isso também, e aí eu lidei desse jeito. E as escrituras falam que quando a gente começa a tomar conselhos e ouve instruções ou advertências, isso pode nos tornar sábios. E aí eu sempre fiquei com isso, sabe? Então, sou muito grata pelas minhas amigas mais experientes que posso conviver, outras que já convivi muito, né? Que agora a gente mora em cidades diferentes. E de aprender mesmo ali na vida a vida, nessa troca, né? E ali aprendendo. E aí é interessante porque quando eu comecei o Vida em Comum, foi justamente assim de compartilhar aquilo que Deus estava falando, e a forma, né, como tem me ensinado a viver essa vida, a realmente trazer esse evangelho mais prático, né, a teologia mais prática, assim. E aí, gente, acaba que eu também trabalho, né, numa escola em que tem pessoas mais novas e tudo, então tô começando a me ver nesse ponto da vida em que talvez eu seja a mais velha ali do rolê ou da roda, mas também tem os rolês em que eu tô ali na meia idade ou sou a mais nova também, o que é muito legal, né? E aí, quando eu tô no rolê de que eu sou a mais nova, nossa, eu adoro, tipo assim, se eu puder, eu pergunto, eu gosto de ouvir, de saber como que foi a experiência da pessoa, como que ela chegou naquilo dali, sabe, pra decidir. Mas, quando eu me vejo ali ou pessoa da meia idade ali no rolê. Isso também me traz a alegria de, peraí, estou ouvindo, mas também vou ter o momento de falar. E tem um momento que tem acontecido muito, ultimamente, que é de ser talvez ali a mais velha do rolê. E aí é a hora que eu lembro e falo, nossa, 12 anos se passaram, né? Dos meus 18 anos. É isso. Mas é muito legal perceber. E aí, à medida que a gente vai conhecendo, conversando com as pessoas, a gente vai vendo algumas situações, cenários que são parecidos. E aí é legal, porque, pelo menos na minha cabeça, né? Parece assim que eu volto pra como eu pensava daquele jeito de... Nossa, não, calma aí, vai dar tudo certo, não é o fim do mundo, pera. E aí, pensando nisso, e até esse vídeo é uma forma de trazer ali algo que algumas de vocês votaram no canal lá do meu Instagram, né? Que é o nosso canal ali, Vida em Comum, no meu perfil do Instagram. E aí, eu falei, nossa, é legal, isso aqui é legal, porque... muitos conselhos já me ajudaram muito na caminhada e já recebi o feedback de que alguns conselhos meus também foram muito importantes e ajudaram ali, né, na situação da pessoa. Então, com isso, né, conselhos de irmã mais velha aqui hoje, ou talvez você que tá me ouvindo de meia idade, ou até mesmo de a irmã mais nova falando e te lembrando aí, né, não sei em qual que você se encaixa, mas a ideia é que a gente troque aqui os nossos conselhos. Mas acho que o primeiro conselho que eu posso te dar, e aí eu quis separar por algumas áreas da nossa vida, né? Não sei, mas a minha cabeça, assim, meio administradora e professora, ela funciona assim. Então, vamos nessa? Primeiro conselho que eu vou te dar é sobre sua carreira profissional, né? A área que você atua ali como profissional. Eu acho que nós temos que ter um paradoxo entre ser excelente, mas também reconhecer os nossos limites. Por quê, gente? Errei muito e eu acho que demorei um pouquinho a perceber isso, que você ser uma profissional excelente vai fazer com que você seja sempre solicitada, né?
vão escolher você, vão requerir você ali em atividades e tudo, mas você precisa reconhecer os seus limites para que você não abrace coisas além daquilo que você pode oferecer com qualidade. Porque às vezes você pode ali aceitar várias coisas, como eu já aceitei, por isso que eu tô te dando esse conselho. Aceitei muitas coisas porque queria ali, né? Nossa, não, estou sendo excelente, tudo é pra glória de Deus e tudo e tal. Mas, né, tive também ali um princípio ali de um esgotamento. E aí foi quando, ainda que eu possa desenvolver habilidades, ser excelentes e conseguir fazer muitas coisas, né, boas, ter habilidades naquilo dali, mas eu preciso reconhecer os meus limites. Então, assim, saiba no que você é boa, naquilo que você olha assim e fala, nossa, eu nasci para isso. Mas ao mesmo tempo, para eu desenvolver isso daqui com qualidade e viver, né, muito tempo isso daqui, poxa, eu não posso, né, passar disso daqui, eu não posso abraçar muitas coisas. Então, por exemplo, se você... todos nós, de alguma forma, trabalhamos com a nossa criatividade, né? Nós temos que pensar, temos que desenvolver, temos que sempre ali estar organizando as coisas. Então, assim, estabeleça os seus limites, né? Reconheça os seus limites. Como assim, Grazi? Limite de eu preciso de descanso, eu preciso de um ócio criativo, eu preciso recarregar minhas energias sozinha ou ali com pessoas mais num ambiente diferente, né? Então, assim, reconheça para poder você saber dizer não, que aí é um conselho extra aqui, né? Então, você saber ser excelente, reconhecer seus limites, mas também chegar aquele momento em que vão te solicitar para algo e você dizer assim, poxa, muito legal, eu poderia fazer, mas para manter a qualidade principal ali, né, do cargo que eu exerço, da função que eu exerço, não vou poder, muito obrigada, né? Então, você estabelece ali um limite. Eu acho que dentro desse âmbito de profissionalismo, né, ainda que seja um ministério ou, enfim, de forma profissional geral, eu acho que isso vale muito. Então, esse é o meu primeiro conselho de irmã mais velha ou mais nova. Meu segundo conselho é sobre sonhos e projetos. Gente, me ouçam. Este canal no YouTube está saindo agora depois de quase 10 anos em que eu penso nele e que eu tenho ideias sobre ele, mas que tantas mentiras, tantos medos bobos meus que me paralisaram, sabe? De ficar pensando como que vai ser. E até agora, tá? Não tô falando que já... Até agora, assim... A gente tava aqui nos bastidores e aí eu tava falando assim, gente, já me acostumei a ouvir minha voz, hein, no podcast, mas agora vou ter que me acostumar a me ver. Então, assim, sobre sonhos e projetos, um conselho que eu te dou, coloque no papel, mas dê prazo pra você mesma pra tirar. E outra, se cerque de pessoas que vão te cobrar disso, te encorajar disso, né? Que vão fazer com que você realmente realize, porque eu acredito que tudo aquilo que nós temos como ideia de projetos e tudo, não é para servir a nós mesmos, mas servir a outras pessoas. Então, se você nunca assistiu meu podcast, assiste lá, que é o primeiro episódio em que eu falo sobre isso, em que a nossa insegurança ela nos paralisa e impede a gente de dar presentes para outras pessoas. Então, assim, sonhos, projetos, planos, eu quero fazer um intercâmbio, quero ter experiência de morar em outro lugar, quero conhecer uma outra cidade, quero fazer um projeto, um plano, sei lá, não sei o que você pensa, né? Tantas coisas assim, e aí você fica, mas eu acho que não vai dar, mas eu acho que não vai conseguir, mas o que vão pensar, quero te dizer, às vezes vão pensar nada, às vezes vão falar nada, você tem que tirar do papel. Então, assim, tô falando pra você, me lembrando também, tá bom? Então, sobre sonhos e projetos, coloque no papel, mas dê prazo, tire isso e, né, já vá ali se envolvendo com pessoas que sonhem com você. Eu tenho uma amiga que anos atrás, enquanto eu falava, assim, sobre esse meu desejo de, poxa,
compartilhar coisas no YouTube, ou ter um podcast, escrever livros, tornar mesmo isso, né, esse evangelho acessível, essa mensagem acessível para as pessoas. E eu lembro que ela falava assim: nossa, Grazi, é muito legal conversar com você, tanto de te ouvir, mas também quando você me ouve, porque é muito bom sonhar com quem sonha. Então, sobre seus sonhos e projetos, os seus planos, busque pessoas que sonham com você, sabe? Do jeito que você tá sonhando, assim. Porque às vezes você pode estar pensando: nossa, eu tô viajando na maionese. Mas às vezes não. Você tá com o pé no chão. E às vezes você precisa de pessoas que te joguem mesmo assim pra dar uma viajada, ou te fazer realizar mesmo esses sonhos. Então, acho que sobre sonhos e projetos, esse é o meu conselho. Terceiro conselho é: descanse e tenha o seu tempo. Gente, comecei falando sobre isso ali, né, um pouquinho do profissional, mas às vezes a gente abraça tantas coisas, achando, né, e querendo, nossa, vai ser muito bom, vai ser legal, isso e aquilo, mas a nossa intenção ali tá sendo querer provar algo pros outros, e isso também é muito ruim e vai te cansar. Então, uma dica, assim, maravilhosa, né, não sei se você, como eu, gosta, é comunicativa, gosta de estar com pessoas, mas recarrega sozinha, né? E de alguma forma eu acredito que a gente sempre precisa, né? Uma das ali dos meios de graça que a gente aprende é sobre solitude. Mas ter esse tempo em que você é lembrada, sabe? Então, marque um café com você mesmo. Vá no café superfaturado. Nossa, leve o seu livro, entendeu? Dá uma desligada ali nos dados do celular e tem esse momento seu, diante de Deus, diante de você mesmo. Pare e pense para onde você está indo, o que você já realizou. Gente, celebre aquilo que você já está realizando. Quer seja assim: nossa, hoje eu consegui fazer exercício e fiz a minha leitura, consegui ter um tempo em que eu me ouvi, né? Então, assim, tenha tempo para você, descanse, para você sempre estar alinhada com quem você foi criada para ser, sabe? Acho que isso é um conselho, assim, que é muito válido, porque se você não para se ouvir, para saber onde você está indo, celebrar aonde você já conquistou, né, algumas coisas ali que pareciam impossíveis antes, assim, vai ser muito mais fácil, gente, se relacionar com outras pessoas, conviver com as outras pessoas. Porque às vezes, eu falo muito isso, nossa, gente, às vezes eu tô chata, não é só com você não, é comigo mesmo também, nem eu tô me aguentando, entendeu? Então, às vezes, você só precisa de um tempo e dizer assim: nossa, eu tô muito chata hoje, mas por que eu tô chata? Né? Então, aí entra também esse descanso, esse ter seu tempo. Faça uma terapia, pratique um exercício, tenha um hobby, né? Eu acho que hoje, o tempo que a gente vive, a gente tem transformado hobbies em renda, sabe? Parece que todos os nossos hobbies agora a gente tem que vender e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu acho que é uma volta que a gente tá dando, né, aí na história, em voltar a fazer trabalhos manuais. Então, assim, vai escrever, vai fazer aula de cerâmica, marca uma aula de dança, dá uma volta de bicicleta, sabe? Sei lá, voltar a essas coisas, assim, que reativam a criança interior dentro de você, né? Eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente quer tanto crescer, mas a gente esquece que o nosso chamado ali, e é muito interessante quando Jesus fala ali, naquele episódio que tá ali no meio da multidão e as crianças vêm, os discípulos querem afastar, e ele fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E o quanto que isso nos revela, não só sobre crianças em si, mas o fato de que nós temos um chamado a uma pureza de coração, uma inteireza de coração, em que nós precisamos ter essa... como é que eu posso dizer? Eu acho que esse impulso, sabe? De... uau, eu posso correr, porque é o meu pai, é um lugar seguro, Deus é o meu amigo. Então, eu acho que é uma das outras coisas, além do... óbvio que a gente tá falando de hobbies aqui, mas também outra coisa que a adultização vai fazendo com a gente
é de criar muita formalidade para se achegar, né? A gente vai criando barreiras ou cascas, assim. E aí a gente tem dificuldade para ser vulnerável, a gente tem dificuldade de se relacionar como criança. Será que você não lembra quando você era criança que você poderia ir em qualquer parquinho novo de um shopping, você poderia ir sozinho. Você saía de lá com algum amiguinho já marcando de ir na casa dele, entendeu? E a sua mãe, tipo, sem entender nada, porque a gente não conhece eles, entendeu? Então, como que a gente vai perdendo isso? E por que eu tô falando disso? Porque a gente vai aí entrar no nosso quarto conselho, que é sobre amores e amizades, né? Os nossos relacionamentos. Então, se você tira esse tempo para descansar, para ter o seu tempo, para se recarregar, saber quem você é, lidar com as suas dificuldades, né? As suas fraquezas, você aprende a se expressar. E o melhor, você tendo essa clareza sobre quem você é, para onde você está indo, como você se sente amado, como é a sua percepção de mundo, quando entrar em questões de relacionamentos de amizades e amorosos, vai ser muito mais leve, tá? Você pensou que eu fosse falar fácil, né? Mas é leve. Se torna mais leve porque você consegue agora expressar como você pensa, como você sente, como você vê esse mundo, o que você espera do outro. A gente geralmente usa isso mais no âmbito administrativo de vamos alinhar as expectativas, né? Estamos ali planejando algo. Mas trazer isso para os relacionamentos, então você tem clareza para onde você tá indo. E aqui, gente, eu não tô falando que você vai andar só com pessoas iguais a você, que pensam igual a você, que têm a mesma visão de mundo. Não é isso, não é isso. Mas é sobre você conviver com a diversidade, essa beleza, né, da individualidade de cada um, mas sem perder essa clareza de quem você é, né, de quem você foi criado para ser. E aí você agora consegue se relacionar sem projetar algo no outro que o outro não vai te responder. Porque às vezes a nossa projeção ela é muito egoísta e injusta, porque nem a gente consegue fazer isso pra gente mesmo e a gente espera isso do outro. Então, assim, sobre amores e amizades, tenha clareza de quem você é para poder você conseguir se relacionar de forma saudável, né, com as pessoas ali, porque senão sempre vai ser muito desgastante para você. E às vezes, vou te falar, o desgaste vem porque você projeta coisas, você espera coisas, só que você não verbaliza que você está esperando aquilo, que você sonhou com aquilo, né? Desejou aquilo dali. E às vezes a gente pensa só de, não, só quando for um namoro, alguma coisa assim. Mas não, com amigos também. Às vezes você tem que falar ali para um amigo. Quer ver como você precisa? Algo clássico. Você tá conhecendo alguém ali, nossa, você teve ali uma conexão com aquela pessoa. E aí vocês estão muito amigos. Nossa, meu Deus, quanto tempo a gente demorou pra se conhecer, nanana. Só que aí chega aquele momento, aquele dia, que assim, você se dá conta que você só conhece aquela pessoa tem 3 meses, né? Como amigos ali. E a pessoa, ela não te conhece os outros tantos anos que você já viveu. E aí, na sua cabeça, por você já ter uma conexão e você tá vivendo aquilo de forma intensa, né? Aquela amizade de forma intensa, você acha que a pessoa te conhece todos os outros anos da sua vida. E aí você fica estranho, aí você fica mais calado, porque você tá triste, ou você tá preocupado, ou você tá ansioso. Só que aquela pessoa não conhece isso em você. E aí a pessoa vai perguntar e fazer aquela clássica pergunta, que às vezes é muito bom, mas às vezes ela é desesperadora. Que é o quê? Amiga, você tá bem? Amigo, você tá bem? E aí você fala assim, eu tô bem, eu só tô querendo ficar sozinho, né? Só que a pessoa não te conhece, entendeu? E aí é quando a gente volta pro chão e a realidade da vida que, peraí, a gente teve uma conexão muito da hora, muito legal que a gente tá compartilhando, mas realmente você não tava lá em todos os momentos da minha vida até então. E aí a gente precisa nesse momento falar assim, amigo, amiga, eu tô bem, tá bom? Só que assim, quando eu fico desse jeito, é porque eu estou tentando entender
tudo que está se passando dentro de mim. E aí, quando eu conseguir entender isso, eu vou chegar até você e vou te dizer, mas obrigada, viu, pela preocupação, mas tá tudo certo. Então, assim, eu tenho certeza que vários de vocês que estão assistindo já passaram por isso. Por quê? Porque é algo normal que acontece, a gente tá se conhecendo, convivendo, se relacionando com pessoas, né? Então, acho que esse é o meu quarto e último conselho aqui desse vídeo, mas em todos eles, gente, perceber que no fim de tudo, nós fomos chamados para nos relacionar com o nosso Criador, nos relacionar uns com os outros, e a gente só consegue se relacionar uns com os outros por causa do nosso Criador. E eu digo isso assim com muita convicção, porque Ele nos criou e é Ele que nos ensina e vai nos falando quem Ele nos criou para ser. E à medida que a gente vai ouvindo dele e vai se reconhecendo, vai começando a dar esses passos mais firmes, né, nessa jornada chamada vida, a gente vai conhecendo outros e vai partilhando dessa vida. E aí, no fim de tudo, vai ser uma grande mesa, com muitos amigos, e o nosso Criador sentado e partilhando do pão com a gente, sabe? Então, te lembrar disso, em que, à medida que nós estamos caminhando com essa viva esperança, nós temos as nossas limitações e os nossos questionamentos, e tá tudo bem, Ele nos criou e sabia de tudo isso. Então, esses são os meus conselhos que eu gostaria muito de ter escutado. Alguns eu escutei, graças a Deus, escutei de alguns amigos e amigas que tive o privilégio de conhecer quando mais nova, mas que me ajudaram muito na caminhada e outros aqui que eu fui percebendo na minha jornada até aqui, nos meus 30, o início de uma década agora, e que eu sei que tem muitas coisas ainda a aprender. Então, espero que tenha te abençoado e que você compartilhe aqui nos comentários comigo o que você também me daria de conselho, ou que você daria a mais conselhos, né, agora, aqui uns para os outros. Então, até isso, até o próximo vídeo.